graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vindo. Está começando o terceiro episódio do Liturgia, o podcast que tem como finalidade servir de guia de formação litúrgica para a Diocese de São José do Rio Preto, todos os fiéis diocesanos. E nesse terceiro episódio nós temos a alegria de receber o seminarista João Fernando Crivelin Marques Alves. O João Fernando, ele é bacharel em Direito, está no segundo ano de Teologia no Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, etapa da configuração, e é também pós-graduado em Música Litúrgica pela Unisal, a Universidade Salesiana de São Paulo. Então, João, bem-vindo, obrigado pelo seu sim para estar aqui conosco no Liturgia. Eu que agradeço, Padre Paulo, a todos que nos acompanham. É um prazer, uma alegria estarmos aqui para falar sobre tantos temas importantes que a gente tem visto nesse podcast, compartilhar um pouco sobre liturgia. É isso aí. Então, vamos começar o bate-papo de hoje. No primeiro episódio, nós falamos sobre a Comissão Diocesana de Liturgia, como ela está organizada, como está articulada, quais são os objetivos e os propósitos da comissão. No segundo episódio, trouxemos aqui o Padre Alexandre, assessor da Pastoral Litúrgica na Diocese, também membro da Comissão Diocesana de Liturgia, e o Padre Alexandre falou conosco sobre a Pastoral Litúrgica, o que é, como formar, como constituir na comunidade e como colocá-la em prática. E hoje, o João Fernando vai falar conosco sobre música litúrgica, música ritual. Aliás, essa é a formação dele na sua pós-graduação. Então, João, eu gostaria de perguntar para você, para começar o nosso bate-papo hoje, qual que é a diferença entre a música litúrgica, a música ritual, das músicas tradicionais que nós ouvimos aí no rádio, até mesmo das músicas religiosas que nós podemos ouvir? Exatamente. Tem uma questão não só de nome, não só com relação às palavras, mas realmente uma questão de qual é a fundamentação. A música ritual, diferentemente das músicas, por exemplo, de um concerto, de uma sinfonia, ou até de uma música que a gente ouve nas rádios, ela não existe por si mesma, ela não é uma música pela música. Ela tem esse nome de música ritual ou de música litúrgica, porque em primeiro lugar existe um rito, existe uma liturgia. E é a partir desse rito, a partir dessa liturgia, que nós temos a música. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, um concerto, quem compôs aquele concerto, ou aquela sinfonia, ou um forró, um baião, um samba, ele compôs a música por ela mesma, por algum motivo que ele queria compor, que estava na sua cabeça, no seu coração. A música litúrgica, a música ritual, ela não existe por si mesma. Ela tem, em primeiro lugar, uma celebração, um rito, uma liturgia, que pode, então, pedir, pode exigir pela sua própria natureza que uma música seja cantada. Então, olha que interessante. Veja, o rito... Vamos pensar na celebração da missa, né? Isso. Que é a manifestação maior de celebração litúrgica na vida da igreja. Então, é o rito quem dita como deve ser a música, por assim dizer, João? Exatamente. Se a gente for pensar, não só a música litúrgica católica tem essa natureza. A gente às vezes não para muito para refletir sobre isso, mas muitas músicas que a gente ouve, elas só têm a sua razão de ser por uma outra realidade. Por exemplo, se a gente vai num aniversário, que tipo de música que a gente costuma ouvir na hora que nós vamos cantar o parabéns, na hora que nós vamos celebrar a vida daquela pessoa? O parabéns para você. Essa música também não existe por si mesma, ela só existe porque tem alguém ali que está completando mais um ano de vida. É o espírito festivo, a comemoração da Exatamente. Vida, o aniversariante. Tudo isso faz parte então do contexto daquela música. Ela não foi criada simplesmente a música pela música, ela foi criada para uma celebração. E a mesma coisa acontece com a liturgia, com a música litúrgica ou música ritual. Ela existe por conta da celebração. Daí porque então, João, que a gente bate naquela tecla. Não é cantar o que eu quero. Exato. Não é cantar o que o padre quer ou acha Exatamente. Que tem que cantar. Ou que os grupos querem cantar porque gostaram da música X, da música Y. Mas precisa cantar aquilo que o ritual está pedindo. Exatamente. Se a gente voltar para o exemplo do parabéns. A gente não canta num aniversário música de Natal ou música de Carnaval, a gente canta o parabéns para você porque exatamente a gente está cantando aquilo que nós estamos celebrando. No Natal nós cantamos músicas de Natal porque é exatamente aquilo que nós estamos celebrando e assim por diante. Nós estamos às portas do Advento, um novo tempo litúrgico que nós vamos começar.
E o advento tem uma tonalidade toda própria, não é? Sim. É aquela expectativa da dupla espera. Jesus que veio no Natal, na sua primeira vinda. Jesus que vem, claro, na Eucaristia que nós celebramos aqui, mas Jesus que virá uma segunda vez no fim dos tempos para instaurar definitivamente o seu reino de forma plena e definitiva. Isso tem de ser aplicado também, não só ao rito, mas à tonalidade do tempo litúrgico, João. Eu não posso cantar no advento cantos que eu canto no tempo comum. Exatamente. Isso não é uma questão, assim, do que pode ou não pode, de uma regra que alguém escreveu, que a igreja colocou num documento, vai muito além disso. É uma questão de verdade, da gente realmente cantar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos celebrando. Porque senão a gente tem uma liturgia em que nós celebramos algo e uma música que diz o contrário daquilo que nós estamos celebrando. Não faz sentido. Aí as coisas não se casam, né? Exatamente. Podemos dizer assim. A gente vai a palavra de Deus que é proclamada diz uma coisa, a homilia do padre está em consonância com a palavra, as vestes do padre, todo o ritual ali, mas a música não está fazendo o casamento perfeito, isso torna um problema. É isso mesmo. E algumas pessoas dizem assim, padre, mas as canções do advento, é um tempo que já está chegando, é até bom nós falarmos sobre, mas as canções do advento são canções tristes, são canções lentas, são melodias bem cansativas. É um desafio, João, o que fazer? Como dizer para essas pessoas que isso é proposital, não é uma coisa muito alegre, como, por exemplo, as canções e as músicas do tempo da Páscoa, e que são possíveis também no tempo comum. Exatamente. Se a gente olhar para o próprio tempo litúrgico, para aquilo que nós estamos celebrando no Advento, parece que as músicas realmente, a tonalidade delas está dizendo que falta algo. E realmente falta algo, porque nós estamos esperando aquele que é o centro da nossa vida e aquele que é o centro da liturgia que está chegando. Então é óbvio que nós não cantamos da mesma forma as músicas do Advento e as músicas do Natal, porque no Natal nós de fato celebramos, chegou, aquele que nós estávamos esperando chegou. E o Advento ainda preserva um pouco dessa questão da espera, da sobriedade. Não é triste, uma tristeza, mas uma espera, uma sobriedade, algo que diz assim, ainda tem algo para completar isso que nós estamos celebrando, que é o Natal. Olha, então, você viu aí, meu irmão, minha irmã, não é tristeza, hein? É sobriedade. Nós não celebramos a tristeza, não celebramos com tristeza, não cantamos tristes e não cantamos a tristeza, mas é a sobriedade. Gostei muito daquilo que o João falou, está faltando alguém. É aquele que nós esperamos, aquele que vem no Natal, aquele que virá uma segunda vez no fim dos tempos, na sua vinda gloriosa, que nós chamamos de parousia, e aquele que vem ao nosso encontro em cada pessoa humana, como até um prefácio do Advento diz, e que também vem a cada um de nós na Santíssima Eucaristia. Então, que nós possamos cantar aquilo que é adequado no Advento, na sua comunidade, você que trabalha com grupo de canto, você que canta, que toca, vá já atrás das canções, das melodias específicas para este tempo litúrgico e vamos cantar, João, aquilo que nós temos falado nas formações na forania, não é? Sim. Cantar a liturgia e não na liturgia, uma diferença substancial, não é verdade? Exatamente, porque quando nós dizemos cantar na liturgia, então, por exemplo, nós podemos cantar numa praça, nós podemos cantar num shopping, nós podemos cantar num palco e, entre aspas, podemos cantar na liturgia, ou seja, é só um lugar em que nós estamos nos apresentando, fazendo o nosso show, fazendo a nossa apresentação. Agora, quando a gente canta a liturgia, a gente realmente canta aquilo que nós estamos celebrando em comunidade, como igreja. Nós não estamos nos apresentando, nós estamos dando espaço, através da música, para uma realidade que já está ali, que é a própria celebração, mas que através da música vai se tornar ainda mais bela, ainda mais esplendorosa e vai poder ser interiorizado de uma forma ainda melhor por aqueles que estão celebrando. Maravilha! Nós concluímos uma série de formações nas foranias da Diocese de São José do Rio Preto e o tema dessas formações, que nós vamos trazer aqui também para a liturgia, foi missa parte por parte. Os fiéis demonstraram no ano passado um desejo de conhecer mais e melhor a celebração da Eucaristia, as partes da missa, cada elemento constitutivo das partes da celebração eucarística, e o João foi conosco, nos acompanhando para falar justamente sobre a música litúrgica, a importância de valorizar, de compreender em primeiro lugar, claro, de valorizar a música litúrgica e cantar nas celebrações, porque a música litúrgica ela é constitutiva, é o elemento constitutivo da celebração
da Eucaristia. Então é algo que se faz necessário. E o João abordou lá 3 verbos importantes para nós compreendermos o valor da música ritual e do seu sentido e significado dentro da celebração litúrgica. João, invocar, proclamar e convocar. Então 3 verbos aí para nós gravarmos bem. Invocar, proclamar e convocar. Podemos falar sobre cada um deles? Claro, podemos. Vamos começar pelo primeiro, então. Invocar. O que é isso, invocar? Exatamente. Invocar, a gente poderia perguntar até para as pessoas que nos acompanham, todo mundo tem um pouco na cabeça do que é isso. Invocar é chamar. Isso, né? chama. Quando a gente está invocando, a gente está chamando alguém. A gente está pedindo que aquela pessoa esteja presente no meio de nós, ou que ela se lembre de nós, ou fazendo um pedido a ela. E a invocação é um dos gestos da Santa Missa. Tem muitos gestos, mas para a gente didaticamente falar sobre a música ritual, a gente olha então em primeiro lugar para os gestos. E o gesto de invocação é um dos principais na Santa Missa. Que nós temos aí diversas músicas que nós podemos colocar dentro dessa divisão assim pedagógica daquilo que é o gesto de invocar. Então, alguns exemplos. Quando a gente canta uma ladainha, a gente está fazendo invocações. Então a gente canta a ladainha de Nossa Senhora, ladainha do Sagrado Coração, ladainha do Preciosíssimo Sangue. E na Santa Missa nós temos também ladainhas. Talvez as pessoas não saibam muito, porque é uma coisa que até a gente, se não parar realmente para estudar, para olhar... Passa despercebido. Exato, parece estranho, mas como que a gente tem ladainha dentro da Santa Missa? Mas se a gente for ver, a forma como a ladainha, toda a ladainha começa e termina, são as 2 formas que nós temos na Santa Missa de ladainhas. O Kyrie eleison, ou Senhor tem de piedade, e o Cordeiro de Deus. Que nós fazemos essas 2 invocações que estão presentes no começo de toda a ladainha e no final de todas as ladainhas. Então, elas são uma forma de invocação, uma forma de chamar a Deus. No caso, de chamar o Senhor, invocando, aclamando a sua misericórdia, Senhor tem de piedade, ou Cristo tem de piedade, e de invocar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro ressuscitado, também pedindo que ele tenha piedade de nós e pedindo a sua paz. Essa então é a primeira forma de invocação. A gente pode dizer que no Glória, o hino de louvor, né, tal qual consta no missal, porque a gente precisa saber bem, hino de louvor é aquele que consta no missal romano. O que não consta no missal romano, mas que muitas comunidades cantam, não são hino de louvor. São outras canções de louvor, mas não é o hino de louvor. No meio do hino de louvor, nós temos também uma espécie de ladainha, Jesus. Temos uma ladainha, que na verdade o hino de louvor, o Glória, ele é muito antigo. Então a gente tem várias adições, é um texto que foi crescendo organicamente, se modificando, se adaptando à liturgia na história da igreja. E nós temos uma ladainha ali no meio. Claro que a gente não canta da mesma forma que, por exemplo, o Senhor tem de piedade, porque ele é um hino. Então o hino a gente canta ele do começo ao fim e ele tem um texto maior do que o Cordeiro, maior do que o Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade. Mas ali no meio nós também pedimos que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor acolha as nossas súplicas. Isso é uma ladainha que está inserida ali no meio do Glória. Ô João, e sobre o invocar? O que os grupos precisam se atentar acerca desse verbo, quando cantam as ladainhas dentro da celebração da missa? Exatamente. A gente precisa ficar atento a algumas coisas. Que não é simplesmente a gente procurar as normas. Claro, as normas são importantes, mas elas estão lá por uma razão. No caso das ladainhas, se a gente está dizendo que são ladainhas, ali, quando a gente vai rezar, por exemplo, uma ladainha de Nossa Senhora, a gente não fala sobre nós mesmos. A gente não fala, Nossa Senhora, eu estou aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou alegre, eu estou triste. A gente fala de Deus e de Nossa Senhora. Também nas ladainhas. Não tem por que a gente colocar nesses textos, nesses cantos, trechos que falem de nós. Então, que nos comparem, por exemplo, à ovelha perdida, que nos comparem ao pecador arrependido, ao bom ladrão. Tudo isso é muito bom, mas não para esse momento. Porque nesse momento a gente está falando de Deus. A gente está invocando Deus e não nós mesmos. Então, nas ladainhas a gente chama Deus e a gente coloca algumas partículas que falam da ação de Deus. Assim como, por exemplo, na ladainha de Nossa Senhora nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Na Santa Missa também, por exemplo, no ato penitencial, na terceira forma do ato penitencial, nós dizemos, Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.
Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós. São partículas que falam da própria ação de Deus, da ação daquele que nós estamos invocando. E que tem por objetivo, então, se nós pararmos para pensar, o foco nele e não em nós. Como você colocou lá daí de Nossa Senhora, né? Santa Maria, Mãe de Deus, refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, ou seja, uma série de atributos e características de Nossa Senhora. Sim. E que na ladainha da missa, no caso do ato penitencial, são atributos do próprio Jesus. Você me fez lembrar daquele formulário próprio da Páscoa, né? Isso. Senhor, nossa vida, Cristo, nossa Páscoa, Senhor, nossa paz. Ou seja, deve-se cantar essa ladainha com os atributos que pertencem ao próprio Jesus, que é invocado ali no ato penitencial. E no Cordeiro? Acho que no Cordeiro nós não temos tanta dificuldade de compreensão. Exato, é um pouquinho mais simples, porque o texto também é mais explicativo, a gente entende melhor o que está sendo dito ali, porque nós temos pelo menos duas invocações do tende piedade de nós e uma invocação dai-nos a paz. O grande problema que eu vejo muitas vezes no Cordeiro é que a gente precisa lembrar que o Cordeiro faz parte do ordinário da missa, ou seja, das partes fixas. O texto do Cordeiro de Deus, assim como Glória, o Santo, ele não pode ser mudado. E muitas vezes a gente encontra algumas variações. Às vezes, uma palavrinha ou outra, mas às vezes a gente encontra coisas assim que mudam completamente o sentido do Cordeiro. E a gente não pode mudar esse texto. Ele é um texto fixo, um texto que em todas as missas é cantado do mesmo jeito. João, essas ladainhas com essas partículas que se referem a Deus estão claramente lá na nova edição, a terceira edição típica do Missal Romano, não é? Sim. Que muitas pessoas podem, mas onde eu encontro essas ladainhas, onde eu encontro essas invocações, onde eu encontro essas partículas? É só você procurar na sua comunidade o novo missal, que vai entrar em vigor agora a partir do primeiro domingo do Advento, e lá no ritual da Santa Missa vem a série de propostas. Propostas não, né? Proposta é aquilo que é proposto. A igreja não nos propõe, a igreja nos pede para rezar ou cantar aquilo. Então não é uma proposta, é uma diretiva da própria igreja. Então você pode encontrar lá os formulários de ato penitencial com as devidas invocações, ou mesmo em aplicativos católicos. Em muitos aplicativos católicos que você baixar, já traz a terceira edição típica do Missal Romano com os formulários de ato penitencial lá para você cantar corretamente, entendendo aí a importância dessas ladainhas dentro da celebração litúrgica. O segundo verbo, proclamar. Se na invocação eu invoco Deus, ou até mesmo você tinha dito também em uma das formações sobre o aclamar também. Invocação diz respeito ao aclamar. Antes da gente partir para o proclamar, poderíamos comentar isso, não é? Sim, então, exatamente. Invocação também engloba aí o aclamar, está acoplado aí na invocação, a aclamação? Exatamente. Se a gente olhar para esse gesto, se a gente for pensar na celebração da Santa Missa, tem esse outro gesto que nós também, esse outro tipo de oração, esse outro tipo de texto que também pede músicas que sejam invocações, que sejam aclamações. As aclamações, elas têm um caráter um pouco diferente. Por quê? Porque se na invocação nós estamos chamando diretamente a Deus, na aclamação muitas vezes a gente não está simplesmente chamando, a gente está querendo louvar, a gente está querendo dizer que Deus é aquele que deve ser aclamado, aquele que deve ser adorado. E a gente está dando uma característica para ele. Então, por exemplo, as aclamações mais famosas que nós temos são a do Santo e a aclamação memorial, que a gente diz, que tem agora várias fórmulas. Salvador do mundo, salvai-nos. Também nós que aclamamos a morte e a ressurreição do Senhor, ou seja, a Páscoa do Senhor, logo após a consagração, né, a narrativa da instituição. Essas aclamações, se a gente for ver, a gente não está exatamente chamando Deus, mas a gente está dizendo alguma coisa dele, nós estamos aclamando, louvando essa característica dele, dizendo, por exemplo, que Deus é santo, ou que ele é aquele que vem em nome do Senhor, é o caso do santo. Ou então nós estamos proclamando, aclamando a ressurreição e a morte do Senhor. Uma aclamação que no próprio missal diz, os fiéis aclamam. Proclamamos, Senhor, a vossa morte, a vossa ressurreição, ou então Salvador do mundo, salvai-nos. Nós estamos, então, dizendo para ele aquilo que ele mesmo fez. É interessante isso. Isso é uma aclamação. E as aclamações, outras que nós podemos pegar também, tem textos menores, às vezes uma só palavra, em que com essa palavra a gente tenta exprimir aquilo que a ação de Deus está fazendo na celebração. O amém? O amém, por exemplo. O amém da doxologia final. Exatamente, o amém, o aleluia, o glória a vós, Senhor. São palavras que, na verdade, não estão explicando nada, não estão querendo narrar,
Estão simplesmente aclamando, falando para Deus com poucas palavras, porque a gente não tem palavras para querer explicar aquilo que Deus fez por nós. Às vezes um aleluia, um amém, diz mais do que muitos textos. Então, nessa pequena palavra, a gente diz tudo aquilo que a gente queria dizer para Deus por causa daquela ação que Ele está realizando. Perfeito, né? A nossa liturgia é perfeita. Sim, é maravilhoso. Daí porque que nós precisamos aprender a celebrar bem, aprender a celebrar com dignidade, com a devida solenidade, sim, aquilo que é próprio do rito romano, não é? A nobre simplicidade que passa pelo modo como nós celebramos. A nossa liturgia é perfeita, a gente precisa valorizar cada elemento constitutivo dela. O segundo verbo, João, proclamar. O quê? Proclamar o quê? Acho que se a gente for pensar na própria Santa Missa e nas outras celebrações, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é proclamar a palavra de Deus. E é exatamente isso. Claro que as proclamações elas envolvem tanto leituras, proclamações do texto direto da Sagrada de Deus, que é o caso das proclamações da primeira e da segunda leitura, do Evangelho e do Salmo, e também proclamações que são, na verdade, aquilo que a igreja pega a palavra de Deus e transforma num texto próprio. Como, por exemplo, o prefácio, que o presidente da celebração, o padre, o bispo, vão dizer no começo da oração eucarística. Também é uma proclamação. Porque ali é a palavra da igreja e ali no meio também tem palavra de Deus, porque o prefácio é baseado na palavra de Deus. Então, na verdade, ao invés de chamar Deus, ao invés de agora a gente aclamar a Deus, nós estamos fazendo com que Deus fale através de nós. Isso é a proclamação, basicamente. E agora eu olhei o novo missal, né, a terceira edição típica do missal romano, e eu vi que veio lá propostas para os prefácios serem cantados, isso, orações serem cantadas. Os padres que não cantam, têm dificuldade de cantar, como é o meu caso, vai ter que ensaiar bem para poder cantar, exato, pelo menos nas solenidades, exato, as grandes ocasiões da vida litúrgica da igreja, para poder cantar, sim, com dignidade, ressaltando ainda mais esse caráter de proclamação. Prefácio pode ser cantado, né, João? Prefácio, as orações eucológicas, as três principais, claro, da missa, e até mesmo consagração, né? Já sim, tem padres, sim, que cantam a consagração, sim, eucarística. Uma coisa que a gente percebe, até o senhor falou, eu não tenho muito esse costume de cantar, a igreja sabe muito bem isso. Por isso que as melodias das proclamações, elas são simples. Se a gente olhar, por exemplo, as melodias propostas para os prefácios, para os evangelhos, não são melodias assim que você precisa ser um cantor lírico para cantar aquilo lá. São melodias simples, exatamente por conta da natureza da própria proclamação. Porque se eu falei que na proclamação Deus está falando através da gente, a gente está emprestando a nossa voz para a palavra de Deus, para a palavra da igreja, que está sendo dita ali, então o que é mais importante? Eu pergunto para o senhor, o texto ou a música? O que é mais importante ali é o texto. Exatamente. Então, as melodias não precisam ser muito assim brilhantes, uma coisa muito difícil. As melodias são para reforçar o texto que está sendo proclamado, para que ele seja interiorizado, para que ele seja compreendido da melhor forma por aqueles que estão ouvindo. Por isso que esses cantos têm uma tendência de vir as melodias como se nós estivéssemos falando, mas não estamos falando, né? Estamos cantando, mas não cantando como uma melodia toda trabalhada. Tipo. Isso, exatamente. O salmo responsorial entra nesse verbo proclamação, João? Entra. O salmo responsorial é a principal proclamação que nós temos. Por quê? Porque é aquele que todo o povo participa de uma forma mais profunda. Claro, o povo sempre participa da missa. Não é só cantando que a gente participa. Mas quando a gente une aquilo que nós estamos ouvindo, que normalmente o salmista proclama nos versículos, naquelas estrofes que nós temos do salmo, e também a resposta cantada, que nós temos no refrão, na antífona, por isso que nós chamamos salmo responsorial, ali nós unimos mais perfeitamente a participação do povo naquilo que ele está celebrando, porque nós ouvimos e nós respondemos. Esse é o esquema, essa é a pedagogia da Santa Missa nas proclamações. Então, sobre o Salmo, para a gente entender bem, é por isso que os grupos precisam apostar em melodias que não sejam tão robuscadas, tão bem trabalhadas, para que realmente ele tenha esse caráter orante que ele possui, esse caráter de proclamação, e a Assembleia possa pelo menos cantar a parte que lhe cabe, que é o caso do responsório. Exatamente. A gente acaba vendo, padre, muitas vezes, que a melodia é uma melodia bonita, não podemos negar, mas que ela é tão complicada que às vezes o povo vai olhar para aquilo e falar, onde eu começo? Como é que eu começo a responder? A gente às vezes nem sabe como começar, porque foi tão complicado que a gente nem lembra mais o que a gente ouviu. E esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente ouça, que a gente interiorize aquela palavra de Deus e que a gente possa
responder não com as nossas palavras, mas com a própria palavra de Deus. Que inspira toda a nossa oração, que inspira Exatamente. toda a vida litúrgica e ritual da igreja. João, o terceiro verbo é o verbo convocar. O que esse verbo tem a nos dizer e também a nos ensinar dentro desse âmbito da música ritual? Esse é um terceiro verbo que a gente vê muito presente também na Santa Missa e que pede também a música. Convocar, de fato, é uma das finalidades principais da Santa Missa. Ou seja, toda a celebração litúrgica, ela está convocando o povo de Deus. Ela está convocando a Assembleia, que é o corpo de Cristo, a celebrar junto com Cristo cabeça. Então, a igreja inteira celebra. Não é uma pessoa, não é um grupo, toda a igreja reunida com Cristo. E a convocação é justamente esse ato. Se a gente prestar atenção, é um diálogo perfeito, esses três verbos que eu falei. Porque a invocação é a gente que dirige a Deus, é a gente que chama a Deus, que aclama, que invoca. A proclamação é Deus que fala através de nós. E a convocação é Deus que fala conosco, ou seja, Deus que nos chama, Deus que nos convoca para a sua celebração, para o seu mistério pascal. E nós temos na missa alguns momentos, alguns cantos que possam marcar bem essa característica de convocação. Creio que o primeiro vai ser o canto de entrada, por exemplo. Sim, exatamente. Ele é o que, em primeiro lugar, vem na nossa cabeça. E os três cantos principais que a gente tem de convocação na Santa Missa são o canto de entrada, a apresentação das oferendas e o canto da comunhão. A apresentação das oferendas também entra como Também canto de entra. Convocação? Exatamente. Por quê? Porque nós acabamos de ouvir a liturgia da palavra. Então, aquele esquema de a gente ouve o que Deus nos fala e a gente responde com a própria palavra de Deus. A gente ouve, a gente responde. Agora nós vamos partir da mesa da palavra para a mesa da Eucaristia, ou seja, é a abertura da liturgia eucarística. E Deus então está nos convocando, nos chamando a vir até essa mesa, de uma mesa para outra. Por isso que normalmente nós temos uma procissão, a procissão das oferendas, em que nós levamos as oferendas que se tornarão o corpo e sangue de Jesus. Inclusive a Assembleia participa, muitas vezes leva esses dons, e nós então somos chamados a nos aproximar do altar, onde então essa palavra vai se tornar carne, vai se tornar corpo e sangue do Senhor. E o terceiro canto de convocação? Você disse 3? Isso. O terceiro Entrada, seria o da comunhão. Oferendas e o canto da comunhão. Que aí, mais ainda, essa palavra que nós ouvimos, essa palavra que nós estamos vendo ali sendo transformada no corpo e sangue de Cristo, nós não vamos só ver, somos chamados na comunhão a de fato receber, comer o corpo e sangue do Senhor, beber o sangue do Senhor, para nos tornarmos um com Ele. Então Ele nos convoca a fazermos outra procissão. Não é uma fila. Fila a gente tem na liturgia em outros não temos lugares. fila. Não temos fila. É uma convocação, uma procissão em que nós, enquanto igreja, caminhamos até o altar onde se dará o banquete da Eucaristia que Deus se entrega por nós. Olha só, então Deus nos chama para celebrar a Eucaristia, como irmãos, como sua família, canto de entrada. Sim. Deus, depois de alimentar-nos com a palavra, Ele nos convoca para nos aproximar do sacrifício, não é? Do sacrifício será oferecido no canto ali da procissão das oferendas. Sim. E por fim, Deus nos convoca para tomar parte no banquete. Exato. As 3 grandes convocações que nós temos na missa, mais um motivo pelo qual cada um desses cantos precisam ser cantados de forma que realcem esse caráter de convocação. É Deus que nos convoca. Por isso que cantos de caráter intimista não cabem em nenhuma dessas 3 ocasiões, né, João? Exatamente, porque não é que os cantos que falem dos nossos sentimentos, da nossa piedade particular com Deus, que eles sejam ruins, de maneira alguma. Mas a gente pode usar esses cantos na nossa oração pessoal, nos momentos de oração que nós temos na comunidade, ou mesmo em casa, num grupo, nas nossas comunidades eclesiais missionárias. Mas na celebração, como eu falei, é a igreja inteira que está na celebração eucarística com Cristo cabeça. Então, a gente não está fazendo aquilo em nosso nome. Eu não estou indo comungar somente por mim. Eu estou indo comungar enquanto corpo místico de Cristo, enquanto igreja. Não sou só eu, João Fernando, não é só o Padre Paulo, é toda a igreja que comunga juntas, que comunga junta. Então, nesses momentos de convocação, a gente deve, de fato, usar cantos que realcem esse caráter de igreja, esse caráter comunitário, em que, de fato, sou eu, o indivíduo, que estou indo comungar, mas não estou indo sozinho. Eu estou indo com toda a igreja daqui da terra e também a igreja do céu, que nos acompanha também em toda a liturgia. Perfeito. Canto final. Tem ou não tem? Convoca ou não convoca? Eis a questão. Exatamente. Se a gente for olhar para a instrução geral do Missal Romano, para as normas, para aquilo, se a gente for falar assim, pode ou não pode?
não existe uma previsão, assim, a igreja dizendo, este canto é assim. Não existe. Mas é um momento em que, normalmente, por costume, nós temos uma saída, uma espécie de uma procissão também de saída, seja direto pela sacristia, seja pelo corredor central, isso depende do costume da comunidade. Então, ficaria um pouco vazio se a gente não tivesse um canto que acompanhasse esse momento. Ele não precisa ser, a gente não precisa muito se preocupar que a letra, que o texto daquele canto seja de uma forma específica, porque ele está acompanhando um rito que vai acontecer, ele está acompanhando o final da missa. Então, ele está acompanhando uma outra procissão, um outro momento. O importante aqui é que, de fato, a gente tenha uma música que possa servir de suporte para aquilo que está acontecendo. Ou seja, eu não posso cantar uma música que vai falar o contrário daquilo que está acontecendo. Nós já passamos por toda a celebração. Nós acabamos de passar pelo rito da comunhão. Nós acabamos de fazer, o padre acabou de fazer a oração pós-comunhão, em que ele fala de toda essa dimensão do banquete que nós acabamos de participar. Se a gente cantar uma música que fala o contrário, ou seja, uma música que traga divisão, uma música que fale de mim, dos meus sentimentos pessoais, ou uma música que fale algo nada a ver com aquilo que nós estamos celebrando, então a gente quebra aquilo que vai acontecer, que é o quê? O que nós celebramos na Eucaristia, na celebração eucarística, tem que permanecer vivo quando nós formos para as nossas casas, para o nosso trabalho, para a nossa ação pastoral. Viver lá fora o que nós acabamos de celebrar. Exatamente. Perfeito, perfeito. Olha, e assim nós encerramos o programa de hoje. Eu espero que tenha sido bem proveitoso para você, como foi e mais do que foi proveitoso para mim. Quero agradecer à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por nos ceder o espaço para a gravação do podcast, e também a Pascom da Paróquia Santa Luzia de São José do Rio Preto, que faz a edição para nós do programa. Dúvidas, críticas, sugestões e quaisquer outras coisas que você julgar necessário, é só enviar no portal bispado.org.br/liturgia. Preencha o formulário lá rapidinho com a sua dúvida, com a sua crítica, com a sua sugestão ou quaisquer outras colocações, que a equipe da Pastoral da Comunicação vai entrar em contato com você. E nos ajude a propagar o programa, divulgar, envie para os seus familiares, para os seus amigos, para os agentes de pastoral da sua comunidade, não só as equipes de liturgia, a pastoral litúrgica, mas o máximo de pessoas para quem você conseguir enviar, para que todo esse conhecimento não fique só aqui ou só com você, mas seja multiplicado e ampliado. Formação nunca é demais. Muito obrigado, João. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade e pelo conhecimento que você nos garantiu hoje. Eu que agradeço essa oportunidade da gente compartilhar de fato aquilo que a gente celebra, da gente poder juntos estar falando, estar meditando, refletindo sobre aquilo que é o centro, o ápice, a fonte da nossa vida, que é a liturgia. É isso aí, gente. Temos muito a aprender. Nosso terceiro episódio de liturgia acaba, mas a gente já tem outro em vista. Então vá nos acompanhando e vamos aprender juntos. Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.